mais uma caminhada pela vida, um evento de conscientização promovido pela Central de Transplantes do Rio Grande do Norte. Será no dia 29 de setembro. A caminhada cresce em importância porque foi registrada uma queda na doação de órgãos aqui no estado. Isso não pode ocorrer. Doe órgãos, salve vidas. Este é o lema que deve prevalecer sempre. Meu convidado hoje é o Dr. Yuri Galeno, um dos coordenadores da Central de Transplantes do Rio Grande do Norte. Boa tarde, doutor Yuri. Boa tarde, Diógenes. A que se deve essa queda? O Rio Grande do Norte que sempre apareceu bem nessa questão desse trabalho, né? Para incentivar e estimular a doação de órgãos. Nós já chegamos a ocupar a 5ª colocação no ranking nacional. Hoje nós somos o 12º colocado e o 3º do Nordeste em termos de captação. Mas, de fato, houve uma queda comparando com o primeiro semestre do ano passado. E essa queda foi atribuída a principalmente 2 fatores. O primeiro foi o aumento da recusa familiar e o segundo foi a diminuição das notificações. Foram problemas pontuais em relação à notificação, problemas em relação à logística do Valfredo Gugel, algumas situações que impediram essa notificação, mas que é uma coisa que já foi sanada. Mas em relação à recusa familiar, isso é algo mais complexo, porque a gente costuma dizer que o paciente tem uma mochila e essa mochila vai sendo enchida ao longo do processo de internamento e dependendo do que você colocar lá, o processo de doação de órgãos pode ser facilitado ou dificultado. Explica para o nosso telespectador como é que, aliás, o que é a recusa, né? E como é que a coisa funciona, como é o procedimento. O procedimento da doação é o seguinte, existe a chamada doação de múltiplos órgãos. Para que essa doação aconteça, é necessário que o paciente esteja em morte cerebral. Então, um acidente grave, alguma coisa que leve a um traumatismo craniano ou um acidente vascular cerebral, algo desse tipo. Então, o paciente dá entrada no serviço e o nosso serviço de referência é o Valfredo Gugel, é a referência do Estado para traumas, para grandes doenças graves, neurológicas, enfim, de urgência. E quando o cérebro para de funcionar, isso é constatada a morte cerebral. Isso é incompatível com a vida. É um quadro tão grave que o atestado de óbito ele não é dado no momento que o coração do paciente para. Ele é dado no momento em que foi feito o último exame pelo último médico. Então, se o coração parar uma semana depois, a data do óbito foi uma semana antes, quando o protocolo de morte cerebral foi constatado. Uma vez sendo constatada a morte cerebral, esse paciente está morto. Se eu não me engano, doutor, esse exame não é apenas um. São Isso. 3 procedimentos para constatar a morte cerebral. São 3 profissionais diferentes, 2 médicos fazem exames clínicos e um médico faz um exame complementar, um exame de imagem, constatando que o cérebro está morto, que está inviável. Uma vez dado esse diagnóstico, nós temos 2 caminhos. Ou você procede com a doação do órgão, e aí é o momento que a família pode aceitar ou recusar, não é? Que eu falei da história da mochila, se a família foi sofrido, foi um internamento complicado, se ela não foi bem tratada, essa família provavelmente vai tender a recusar, né? Nós sabemos que a situação da saúde não está fácil no estado, tem uma série de circunstâncias e isso, de certa forma, tem contribuído para esse aumento da recusa. E a outra opção seria desligar o aparelho. Uma vez que foi constatada a morte cerebral, você desliga o aparelho e devolve o corpo à família. Além do estado emocional, outras variáveis nessa recusa, né? Eu queria que o senhor explicasse. Tem a questão também religiosa. Existe o fato religioso. Sem querer entrar no mérito religioso, mas falando em termos de ciência, uma vez que o cérebro esteja morto, uma vez que há a constatação da morte cerebral, a vida se torna inviável, sem levar em conta a questão religiosa em si. Então, isso as estatísticas mostram que quando há um baixo nível de escolaridade, a tendência é que haja mais recusa, porque muitas vezes a pessoa não entende até o próprio processo de morte cerebral. É difícil até você conseguir explicar o que é aquele processo, então, em pessoas com uma escolaridade um pouco maior, a taxa de aceitar a doação é um pouco maior também. Então, existe esse fato religioso, existe a questão da abordagem da equipe, que foi o que fez a gente sair de 26º do ranking nacional para 5º, quando houve uma mudança nas equipes, que nós instituímos a chamada Organização de Procura de Órgãos,
com profissionais habilitados para esse momento da entrevista, para abordar as famílias. Então, nós tivemos esse salto depois da criação da OPA em 2010, né? E esses são os principais fatores que família causam recusa, né? Tem medo, receio de receber o corpo danificado. É importante dizer que ele é entregue de uma forma... Ele é entregue intacto. Intacto. Então, nós podemos ser acionados criminalmente se nós devolvermos o corpo de uma pessoa que doou com alguma espécie de mutilação. Sim. Então, a família vai receber o corpo do paciente exatamente como ela entregou. Não, com a diferença que, obviamente, vai ter uma incisão no local do abdômen para a retirada dos órgãos e do tórax. Mas, com exceção disso, nós somos obrigados a devolver o corpo intacto. A imprensa noticiou que a queda foi em torno de 50%. O senhor considera que foi um pouco menor, mas, de qualquer forma, o Rio Grande do Norte ocupava um 5º lugar e agora está ali depois o 12º nacional e 3º do Nordeste. Então, quer dizer, foi uma mudança... Houve um impacto nisso, sim. Drástico, nesse ranking, né? Isso. A gente atribui isso a essa questão da saúde e da notificação. Da notificação, que teve problemas pontuais em relação ao telefone, enfim. Como é que está o Rio Grande do Norte na doação? Quais os órgãos mais doados? Doar, nós conseguimos captar, melhor dizendo, nós conseguimos captar praticamente todos os órgãos. Mas existe um tempo limite para que essa doação seja viável. Quanto mais nobre o órgão, menor esse tempo. Por exemplo, o coração é o que tem o tempo mais curto. Então, quantas horas, doutor Yuri? O ideal é que você transplante no local que você captou o coração, porque o intervalo é muito curto. Então, mais do que 6 horas você já torna o transplante inviável. Certo. O fígado você tem um pouco menos, o rim um pouco mais. Então, seria essa ordem mais ou menos. Então, em termos de a gente transplantar, é feito transplante de medula aqui no estado, de córneas e de rins. A gente faz a captação e o transplante aqui no estado. Mas nós captamos fígado e viabilizamos para os demais estados. Ceará, Fortaleza, Brasília, já teve transplante de fígado com órgão do Rio Grande do Norte e vários estados da federação. Do ponto de vista nacional, como é que está a fila daqueles pacientes que esperam um transplante? E para alguns é a fila da morte, né? Nós podemos falar mais da fila aqui do estado. Nós temos em torno de 200 pessoas aguardando córnea e rins. Já foi maior essa fila. Já foi maior. A gente conseguiu zerar a fila de córnea, inclusive, mas a coisa é tão dinâmica que você acaba não conseguindo manter zerado durante um longo período. Mas, e houve essa queda, né? Houve essa queda. Agora, o transplante de córnea é um pouco diferente. Não há necessidade da morte cerebral para que se execute o transplante de córnea. Você pode fazer uma captação de córneas com o coração parado, como a gente fala. Para fazer captação de múltiplos órgãos, o coração tem que estar batendo. Então, por exemplo, até 6 horas da morte, sendo praticamente quase todos os tipos de morte, com exceção de infecção, alguns tipos de câncer, que a gente não vai captar a córnea, mas, por exemplo, um infarto. Você tem até 6 horas do infarto para captar a córnea. Então, isso dá uma flexibilidade que resulta num aumento do número de captações. O lema da campanha, como sempre, e aliás é o da Central Transplante, doe órgãos, salve vidas. Isso. Eu queria que o senhor reforçasse a importância dessas doações. Só a pessoa que tem um parente na fila do transplante sabe o que é a necessidade de precisar de um órgão. Sabe a necessidade de você estar ali com seu parente entre a vida e a morte. Então, se você tem o desejo de doar, se você tem essa intenção, manifeste para o seu parente. Deixe isso claro na família. Deixe isso claro. É a única maneira da família viabilizar essa doação, uma vez que você tenha acontecido uma tragédia, um acidente, alguma coisa desse tipo. Então, não é obrigada a família a doar, mesmo você manifestando, a família é soberana nessa decisão, mas isso com certeza vai influenciar a decisão no momento de dor. E é importante que se diga, a doação, ela faz com que a família veja a tragédia com outros olhos, saber que o seu parente está dando vida a outra pessoa e parte dele continua nesse mundo dando vida a outra pessoa. Então, é como você falou, Diógenes, você doar órgão é um ato de amor para outra pessoa e você salva muitas vidas. E de humanidade, né? De humanidade. De solidariedade. No dia 27 deste mês,
é o Dia Mundial da Doação de Órgãos, né? Mas a caminhada vai ser no dia 29 de setembro. Eu queria que o senhor falasse também como é que esse evento vai ocorrer. Já é um evento tradicional, já no calendário da cidade, né? Setembro é um mês, existem vários, a questão do suicídio, enfim, mas setembro é o Setembro Verde, dedicado à doação, né? E dia 27 nós faremos eventos internos para profissionais de saúde, palestras, cursos. E dia 29 eu queria convidar a população em frente ao IFRN. A aglomeração vai ser a partir das 7h30 da manhã. A caminhada sai às 8 da manhã, com destino ao Parque das Dunas. E vai ter distribuição de água, camisetas, vai ter palestras, vai ter uma banda para animar lá o pessoal. Enfim, vai ser um momento de congraçamento ali para incentivar a doação. Congraçamento de conscientização. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do Dr. Yuri Galeno, ele que é um dos coordenadores da Central de Transplantes aqui do Rio Grande do Norte. Obrigado, Dr. Yuri. Obrigado. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Veja a reprise do nosso programa no portal No Minuto. O RN Acontece volta amanhã. Até lá.